Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme. Meu agradecimento. Tá sim? Ah, show. Professor Dr. Rodrigo Carpati, é um prazer enorme estar aqui sempre nos seus eventos, muitíssimo bem coordenados, temas sempre pertinentes, em especial na área condominial, pela qual eu tenho muito apreço. E sem maiores delongas, vamos ao tema propriamente dito. Eu tenho 20 minutos, prometo ser mais breve do que esses 20 minutos, para deixar algum tempinho para vocês se quiserem fazer alguma pergunta. E vou passando aqui a minha apresentação, não sei se a organizadora consegue replicar aqui na tela. Sim, eu acho que vai ser enviado e a palestra está aqui, ó. Se quiser Tá aqui? já tá lá, Legal. Já tá lá. Tá bom. Eu vou mudando aqui, eu vou olhando aqui então. Acho que tem uma caneta o que passa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Show. Vê se tá funcionando. Tá. Aparece para eles aí ou não? Aparece. Então, legal, pessoal. Aqui, nesses primeiros segundos, né, só contar um pouquinho da história da Viva Leilões, né, juntamente com a Academia do Arrematante. Em 2006, eu estava lá escrevendo um livro junto com alguns amigos advogados, porque eu não sei se todos aqui estavam vivos e já advogavam na época, mas o fato é que até 2005, 2006, nós tivemos duas leis muito emblemáticas e importantíssimas que agregaram mais efetividade para o processo de execução. A Lei 11.232 de 2005 e a 11.382 de 2006. E eu estava escrevendo um livro sobre essa Lei 11.382 com os amigos colegas lá do mundo acadêmico da PUC. Só que eu percebi, mas não vou ganhar dinheiro, né, escrevendo o livro. Eu estou aprendendo, escrevendo aqui sobre as novidades do Código de Processo Civil, em especial, né, que tiraram, por exemplo, efeito suspensivo de embargos à arrematação, deixou de existir essa figura, o leilão passou a se tornar muito mais atrativo sob o prisma negocial. E escrevendo exatamente sobre esses tópicos, eu falei, peraí, eu sou advogado, sou investidor, gosto do mercado, estou lecionando a respeito disso. Eu vou começar a comprar imóvel leilão, né? Então, eu comecei lá a dar os meus lances e os negócios foram dando certo, eu fiquei muito animado. E aí, a partir de então, eu montei, né, junto com uma colega, a Viva Leilões, e é uma gestora credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 2012 até os dias atuais, nós temos 13 anos, né, já são mais de 4.000 nomeações em processo, então a gente já tem muita história para contar. E ao longo dessa trajetória, eu coloquei o currículo, inclusive, da leiloeira, né, o meu currículo aqui para vocês terem, não sei se está aparecendo. Legal. E ao longo dessa trajetória, e é um ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, né, eu fui percebendo, estava até conversando aqui com o Adriano, que o brasileiro e a brasileira, os brasileiros não estão familiarizados com o mundo dos leilões. Só fazendo uma analogia, de acordo com uma pesquisa da Ambima de 2023, 3% dos brasileiros investem em bolsa de valores. 3%. Nos Estados Unidos, isso aí é na faixa de 50% a 60%. Olha a diferença. Estou dizendo que é melhor ou pior, é diferente. 3% para 60%, né? Outro ponto é, você nota que então, você fala, mas quantos por cento dos brasileiros investem em leilões? Não existe esse número. Quem poderia, em tese, por exemplo, fazer uma pesquisa oficial, né, digamos, a junta comercial, é que a junta, né, ela é estadualizada, não tem uma junta nacional, mas poderia, por exemplo, um órgão público trazer algum número com alguma proximidade indicasse isso. Não tem, então eu vou chutar para vocês, eu acho que eu tenho certeza absoluta, menos de 1% da população brasileira compra imóveis em leilões. Por vários motivos que eu não vou aqui discriminar, mas enfim, só apontar. Medo, insegurança, preconceito e etc. E então, nessa trajetória, fui percebendo que o brasileiro precisa aprender a comprar imóvel em leilão, porque, gente, é pela metade do preço. Não são palavras minhas. Isso está no Código de Processo Civil e agora na Lei da Alienação Fiduciária. 50%. Artigo 891 do CPC. Isso, inclusive, foi um grande avanço, né, em termos legislativos, porque a jurisprudência ainda discutia se é vil, se não é vil, aí ficava 60%, 70%, aí o Código foi lá e pacificou. Então, essas discussões hoje elas são bastante raras de acontecer nos processos. E juntando, né,
aspecto advocatício, né, contencioso civil, com o meu lado também de investidor e de professor, eu fundei a Academia do Arrematante, que é a primeira escola do Brasil para ensinar as pessoas a arrematar imóveis de leilão com estratégia, com segurança, com disciplina, com metodologia. Para ensinar as pessoas, sejam advogados, investidores, sejam, enfim, médicos, pessoas que gostem de mercado imobiliário em geral. E o retorno tem sido muito satisfatório. Hoje, inclusive, né, nós convidamos vários professores, o professor Rodrigo Carpati, inclusive, acabou de, com muita gratidão, aqui eu externo a ele, vai participar do grupo docente, né, para lecionar, e nós temos um curso lá e exercícios, né, então é uma trajetória muito bacana, com a qual eu fico muito feliz, para ensinar as pessoas a comprar de maneira correta no leilão. Então, não é figurar ali como influenciador, como captador, etc., não. Ensinar mesmo. É curso com aula, com exercício, com questionário, com exigência de participação. E onde que isso conecta com vocês? Vocês estão demasiadamente próximos desse mercado, pois são advogados e advogadas que fazem a área condominial, fazem o contencioso civil. Pergunto, não precisa me responder, por que não compram imóvel em leilão? Porque dos eventos que eu tenho feito na OAB, nas OABs aí ao longo do estado, na ASP, e, enfim, faculdades, pede para levantar a mão, quem levanta ali isso é menos de 10%, que comprou de verdade, né? Você comprou já imóvel em leilão? Pensa, só pensa, precisa responder. Ou você já assessorou um cliente seu nessa jornada? Porque o Brasil está definitivamente carente de bons profissionais que atuem. O que nós temos são um advogado generalista ou que faz um contencioso civil, também atua no imobiliário / condominial, mas ele não foca no leilão. Por exemplo, se vocês advogam para condôminos ou condomínios e vocês já têm uma coletividade de pessoas, o tema já é congênere, ele está batendo ali na tua mesa. E a compra do imóvel em leilão, basicamente, de maneira bem sintética, ela está lastreada em 4 pilares. Matrícula, processo, edital e débitos do imóvel. São temas completamente passíveis de serem interpretados, compreendidos e explorados por vocês. Vocês entendem a matrícula do imóvel, você compreende o edital, você sabe se o imóvel tem dívida de condomínio, de PTU, ou atrelado a algum banco, seja hipotecária ou de alienação fiduciária. A emissão na posse hoje é extremamente rápida e objetiva de se fazer, não precisa entrar com processo apartado, autônomo, nos próprios autos. Outubro de 2024, nós tivemos aí o julgamento do tema 1134, em recurso repetitivo pela STJ, quer dizer, jurisprudência fortíssima, partindo da premissa de que a aquisição em leilão é originária. Tudo bem, foi uma discussão envolvendo IPTU lá da Prefeitura de São Paulo, mas dá para aplicar por completo, também nas questões condominiais. Então, nós temos passos muito importantes, né? Lance fixado em 50% pelo artigo 891 do CPC, jurisprudência do STJ bastante, né, positiva nesse sentido. Claro, existem algumas discussões ainda, né, quando você vai fazer leilão de direitos, quando o condomínio executa o inadimplente, e aí ele tem ali um financiamento com a Caixa, aí você consegue penhorar os direitos atrelados ao imóvel. É a briga eterna, né? Quer penhorar a propriedade plena, não consegue, tem juiz que aceita, juiz que não aceita, a jurisprudência ainda diverge, o próprio STJ ainda diverge, há turmas que aceitam, outras não, mas não são 30 temas complexos que vão bater na mesa de vocês. Outros temas, por exemplo, bem de família, todo mundo discute, sempre tem algum um artigo ou outro, alguma conversa ou outra. Para quem não está familiarizado, basta estudar. Hipoteca, né? Credor hipotecário vai receber na frente ou não, credor trabalhista vai receber na frente ou não, como é que vai ficar o concurso de credores? A pergunta que o rematante quer saber é: o imóvel vai ser quitado para mim ou não? Aí você consegue interpretar, ver se tem alguma penhora trabalhista verbada, ver se tem algum credor fiscal ali na frente, como é que o juiz despachou a respeito, combinando isso tudo com o tema 1134 da STJ, ver se o juiz prolatou alguma decisão nesse ou naquele sentido, entrega para o teu cliente uma consultoria. E dá para ser muito bem remunerado. O que eu estou aqui para falar para vocês é de oportunidade de negócio, de aprendizado e de negócio. Existe sim um espaço muito grande, é muito fértil para vocês prestarem seu serviço, não precisa passar a mão no telefone e ligar para 200 clientes.
Lembra daqueles 5 que você conhece, que tem dinheiro no bolso, gosta de investir, tem apetite pelo mercado imobiliário, curte imóveis, chama ele para um café, não vai conversar com 200 pessoas, conversa com 5. Fala, ó, estou fazendo, o que você gosta, o que você está de olho, você quer imóvel para renda, ou você quer imóvel para revender, fazer o flip aí, né? E colocar o dinheiro no bolso e voltar, ou você quer um imóvel para tua família, o filho que vai estudar, fora pra você comprar um apartamento para o filho em outra cidade. Então, tem tanta coisa, tanto mercado para explorar, grupos, você tem 3, 5 amigos, primos, sócios, enfim, junta 3, cada um coloca 50, 100 mil reais, compra um apartamento, né? Compra um apartamento, lá no Guarujá o Adriano tem um monte de oportunidade, tem muita gente que trabalhando de home office vai para a praia. Então, esta oportunidade de negócio que está batendo na porta de vocês, daqui 5 anos talvez ela não seja tão pujante assim, porque vai preenchendo. Mas é o que eu recomendo. Como cobrar? Diversas maneiras. Você pode cobrar um prolabore do teu cliente, falar, vou fazer a due diligence aqui, vou cobrar um prolabore, que também não pode ser muito alto, senão o cliente às vezes se assusta. Ou, né, você pode combinar as formas de cobrança. Você pode colocar um success fee ali, né, uma taxa de êxito, se você arrematar, e aí ganhar em cima, né, do valor, por exemplo, da arrematação. Você pode também combinar os 2 critérios, lembrando que o cliente, muitas vezes, ele vai te interpretar como um parceiro, né? Você é advogado, claro, mas como um parceiro. Então, se você vai junto com ele, tem uma forma de cobrança a qual eu tenho minhas reservas, mas muitos advogados fazem isso. Ele cobra lá, por exemplo, 5%, 10% do valor do lance vencedor. Aí o cliente vai lá e dá 300, o concorrente dele dá 310, e sobe, vai subindo o lance e ele arremata por 400. Aí o cliente fala para o advogado, mas espera aí, você me cobrar 5% do valor do lance. Mas, então só porque o lance subiu, eu vou ter que pagar mais para você, mas você é meu amigo? Aí o advogado começa a ver, né? O advogado ganhou mais porque o leilão foi mais disputado. Parece um contrassenso. Então, muitas vezes eu acho mais bacana você cobrar do cliente um fixo. Tudo bem, pode ser um percentual, mas fechado. O lance mínimo é 300, eu te cobro 5, 10% ali sobre o valor do lance. Pro labore também tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai cobrar aí 5 mil reais do cliente, aí ele não arremata, ele fica chateado, porque vai ficar, mas você vai lá e cobra dele, e talvez ele pague uma vez e não volte, né? Então tem que ter um equilíbrio aí, para você não sair de maneira não remunerada também, pelas horas que você dedicou, e também manter o cliente cativado. Um exercício que, se você for fazer 1 ou 2 operações, ok, mas se você pensa em fazer isso com mais repetição, existem, por exemplo, empresas, né, não só escritórios de advocacia, mas empresas que prestam essa consultoria e cobram tudo no êxito, não cobram pro labore. Se é certo ou errado, melhor ou pior, não estou aqui para comentar, mas vocês vão ter com alguns concorrentes também. Mas o que eu vejo eu atendo o telefone e converso com o investidor todo dia, toda hora. O que eu vejo brasileiro não está familiarizado, não sabe o que é uma matrícula do imóvel, não sabe a diferença de hipoteca e alienação fiduciária, ele não sabe. E aí você está lá para responder essas perguntas. Se precisar de mim, pode me chamar. Eu estou à disposição, eu vou circular meus contatos aqui. Aqui, ó. Isso aqui é só a história que eu já contei para vocês, né, dos marcos temporais que na minha vida fizeram sentido, né, que quando a execução mudou, quando eu credenciou a Viva no TJ, quando nós lançamos, e aqui eu deixo também aqui eu vou já colocar aqui, ó, os dados de contato para quem quiser conversar, enfim, interagir comigo. É sempre um prazer. Eu fico muito feliz porque para mim é uma honra. Eu gosto do assunto. Eu respiro isso o dia inteiro, todo dia. Já faz muitos anos. Eu escrevo sobre isso, né? A gente está todo dia produzindo vídeo, interagindo com juízes, investidores. E a lei também vai sofrendo alterações. Não é todo dia, né? Mas tem provimento, às vezes, do CNJ, ou do próprio TJ São Paulo, ou alguma alteração no Código Civil, né? Sempre está tendo alguma coisa que a jurisprudência, às vezes, oscila. Então é importante você ir acompanhando isso. E eu acho muito saudável. É uma advocacia negocial. Ela não é advocacia repressiva, né? Ou sancionatória, ou vocês não estão ali, às vezes, para separar um casal que está uma situação muito desconfortável, triste, ou para despejar alguém, né? É uma advocacia que o cliente entra na tua sala e ele fala, eu quero transformar 100 em 200. Então é bacana, né? Eu, pelo menos, acho muito, muito gostoso, muito confortável, né? Enriquecedor isso, porque tem um propósito,
e você acaba congregando. Ele vai gostar do teu trabalho e vai te indicar desculpa. Ele vai gostar do trabalho e vai te indicar para os parentes, para os amigos, e aí você forma uma coletividade. E isso, para daqui 20 anos, você está sendo uma referência. Então, é um mercado pujante, igual eu fico na expectativa de vocês entrarem, e se tiverem dúvidas, eu estou sempre à disposição. Eu queria deixar aqui aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição aqui. Pode ser sobre qualquer tema ligado a leilões, judiciais, extrajudiciais, posse, penhora, hipoteca, resto, tributação. Alguém gostaria de? Me surpreendeu eu falar que, sei lá, 1% da população está arrematando, porque eu tenho acompanhado os leilões, acessório arrematante também, mas eu tenho percebido que os lances têm subido demais. Então tem semanas que a gente participa de 4, 5 leilões e não compra nada, porque de fato... Então esse número me surpreendeu, assim, eu acho que tem muita gente comprando, eu achava o contrário. Como é seu nome mesmo? Cristiano. Cristiano do quê? Pandolfo. Cristiano Pandolfo, você é da onde? Eu sou aqui da OAB São Paulo, secretário. Oh, que legal. Parabéns, é uma honra. Obrigado por você compartilhar a sua percepção. Seguinte, Cristiano, você está na bolha. Né? Você começa a seguir lá no Instagram, por exemplo, você está procurando uma escola para o seu filho. Vai começar a aparecer só escola para o seu filho. Todo dia, toda hora. Então você está dentro da bolha dos leilões já. E aí você começa a acreditar que o mundo é só leilão. Você sai na frente ali e diz, esse taxista aqui é rematante, você vai achar que ele é concorrente. Então tem que tomar cuidado, porque é um nicho de trabalho e o mundo começa a conspirar e você acredita que não tem mais médico, advogado, só tem rematante no mundo. Então não é bem assim. É verdade que existem super participações, né, de pessoas, hoje cada vez mais. Existem muitas pessoas, influenciadores nas redes sociais que estão captando, trazendo e insuflando essa concorrência. Mas sempre existe uma oportunidade. O Brasil é muito grande, tem milhares de leilões no Brasil o dia inteiro. É muito grande o espaço que a gente tem para trabalhar. E, logicamente, você quer um apartamento nos Jardins, né, 300 metros quadrados, perto do metrô, do lado ali do Shopping Paulista, né, na faixa de 300 mil, altíssima liquidez, todo mundo quer arrematar. Aí você vai lá e não ganha, mas é porque você quer o que todo mundo quer. Então, vamos comprar em Piracicaba, colega aqui é de Piracicaba, não é? Vamos comprar em Piracicaba, vamos comprar em Guarujá, comprar em Itapetininga, que é a minha cidade, né? Sou de lá, tá crescendo muito lá. Mas tem que escolher outras opções. Você quer o que todo mundo quer, vai ter 70, 100 lances. E também existem leiloeiros mais antigos, né, com maior exposição e maior clientela e mais expostos ao mercado por décadas, né, e leiloeiros que começaram há menos tempo. Você tem aí de 0 a 100. Leiloeiros que têm muito mercado, um espaço, um share de mercado muito grande, tendem a, não é uma regra absoluta, mas tendem a ter muitas vezes um mailing maior, uma divulgação maior, e em tese isso representa mais concorrência. Então, às vezes olhar também esse quesito, leiloeiros às vezes que não têm tanta exposição, mas é uma relação de equilíbrio. Né? Por quê? E você tem muita razão nesse sentido. Se você chega para o cliente, ele quer o apartamento lá no Jardim Paulista, do lado do Shopping Paulista, do metrô ali, você tem que ser realista com ele. Falar, olha, você quer quanto? Ele fala, só lance mínimo, não subo nem R$1.000. Fala, a tua probabilidade de arrematar raspa no zero. É o que eu sempre falo. Raspa no zero. Inclusive a internet, ela polui o mercado nesse sentido, traz assim, que você vai conseguir comprar com 50%. Isso. O cara que nunca arrematou, ele senta na tua frente e tem exatamente essa percepção, que ele vai comprar sozinho. E aí ele não compra. Mas é seu papel, né, advertir e falar, olha, a chance de você comprar é de 0,001%. Ah, mas aí tudo bem, vamos olhar um imóvel em Mococa? Entendeu? Mococa, eu estou lembrando aqui porque eu tenho vários amigos lá, eu tenho uns que formaram comigo. É legal, cidade próspera, tem acho que uns 90, 100 mil habitantes, tem terreno, tem condomínio florescendo lá. Uma pessoa que é Jardim Paulista, Higienópolis, Perdizes, aí vai ter disputa. Conhece o site da lei? Conhece o site da lei do imóvel? Tem uns dados, né, que eles levantaram em 2023, 2024, 23 era 19% dos imóveis do Brasil arrematado, 19. E 24 caiu para aproximadamente, caiu mais alguns por cento. Então você tem que cada 5 imóveis,
um é arrematado. Ainda está assim, é o que ele falou, né? É a centralização da oportunidade. Sim, e o momento é de compra. É contraintuitivo, porque com a Selic a 15%, os rentistas hoje estão nas alturas, né, com dinheiro rendendo ali 15% ao ano e não quer partir para a renda variável. Você tem que convencer, o trabalho de convencimento é muito mais forte em um aspecto, porque para ele falar, viu, mas peraí, eu vou ganhar quanto esse leilão? Ah, você vai ganhar 30%. Ele fala, viu, mas 30% o banco já me entrega em 2 anos. Por que eu vou me arriscar, fazer emissão na posse, agravo de instrumento, etc. O trabalho fica mais difícil com a Selic nas alturas. Por outro lado, é agora que é a hora de comprar. Por quê? A Selic está alta. Porque a hora que baixar para 9, todo mundo vai. E aí que você não vai conseguir comprar nem mucoca. Brincadeira, né? Mas é aí que não vai conseguir. Então é agora a hora. Mas eu entendo que é mais difícil sensibilizar e convencer o cliente, tendo em vista que a renda fixa está entregando muito. Mas esse trabalho tem que ser feito. É agora que você tem menos concorrência. E aí a tua taxa de sucesso vai aumentar. Porque 2024 está vendendo menos. 25 agora está vendendo menos que 24. Eu acompanho diariamente. Imóveis que nós vendíamos com 70 lances, hoje saem com 20 lances. Por quê? Tem menos pessoas disputando. Mas existe um público absurdamente grande que compra imóvel para morar e que ainda não está catequizado. Porque não sabe, ninguém chegou nele. Então ele tem a desconfiança, tem o preconceito, o medo, etc. E aí cabe a vocês, né, fazerem o trabalho, a lição de casa de conquistarem. Mais algum? Oi, por favor, Marcelo. Fernando, parabéns pela palestra aí. Mas você citou que, na verdade, o leilão é uma aquisição originária. Por que a dificuldade dos tribunais paulistas aceitarem isso, sendo que Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles já padronizaram praticamente aceitando isso realmente é tormentoso no leilão. Você não aceitar, o Estado está te vendendo, está expropriando isso aí, está te vendendo. Não tem por que não ser uma originária. Marcelo, obrigado. Marcelo é colega de Santos e sempre está presente nos eventos. É um excelente advogado, fazendo aqui a publicidade dele. Marcelo, você tem muita razão, mas é nas escuridões que existem as oportunidades. Né? No escuro que você vai acender a luz e mostra o caminho. Se está tudo aceso para todo mundo, não tem oportunidade. Então vamos lá. Existe sim a discussão jurisprudencial, ela é bonita em relação à natureza da aquisição, se é originária ou derivada. O STJ deu um grande passo no tema 1134, mas assim, não é porque o STJ fez isso que o tema deixou de ser discutível. Mas eu acredito que, como é muito recente, nós veremos o resultado disso daqui 2, 3 anos, que você vai ver muito mais juízes aceitando a tese da aquisição originária do que da aquisição derivada. Mas isso não obriga o juiz, né? Ele tem a liberdade profissional dele de seguir o primeiro ou o segundo caminho. Agora, se o STJ ou vier uma lei que diga que é originária, acabou. Percebam que os problemas, eles são interessantes, porque você, como advogado e advogada, desvencilha. Na medida em que a compra for completamente sintonizada e harmonizada, pode diminuir o espaço de trabalho. Então, não estou aqui celebrando os problemas, né? Mas faz parte. Então, faz parte, a discussão ela é mais civilista do que processualista, né? E as linhas de raciocínio entre ambas tem vários juristas aí respeitáveis que defendem uma e outra linha, mas sob o prisma prático, né, do arrematante. O passo grande foi dado pela STJ, mas existe divergência. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, era bem dividido, o TJ São Paulo, meio que 50-50, sobre quem entendia que seria originário e outro derivado. E outros tribunais talvez se tenha isso mais solidificado. Mas não dá para... Se o cliente entrar no teu escritório, sentar à mesa ali e te perguntar, é originário 100%? Posso ficar tranquilo? Não dá para falar que sim, né? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Toririna, por favor. Eu queria perguntar da edital, obrigada pela palestra, primeiramente, em relação a questões de humanidade. A gente falou do arrematante, muitos aqui advogados para condomínio, nessa área
de condomínio, que a gente tem essa dificuldade na execução, aí vai o imóvel para ser arrematado, e acontece muito de alegar desconhecimento de algumas questões do imóvel, desse arrematante, e tem acontecido de conseguir anular essa arrematação. Muitas vezes o tribunal reforma, quando o arrematante alega que teve algum vício. Então, acho que talvez essa orientação para o leiloeiro, como fazer um edital de modo que evite esse tipo de argumento posterior por algum arrematante. Sim, o artigo 886 do CPC, ele prescreve nos seus incisos todos os tópicos que precisam constar no edital. Então, claro que o leiloeiro, a leiloeira, eles precisam ter um jurídico qualificado para minutar o edital, respeitando a lei, respeitando as peculiaridades que o juiz pode eventualmente ter despachado ali nos autos, e não criando. Porque o que eu vejo muito, infelizmente, leiloeiros, né, isso não é uma crítica, é uma constatação, leiloeiros que escrevem algo para aumentar o apetite, mas ele veste a toga do juiz. Então o leiloeiro não tem esse poder. Então ele vai lá e fala, a aquisição, ele escreve, por exemplo, combinando a tua pergunta com a do Marcelo, ele escreve, a aquisição terá natureza originária. Mas o juiz não despachou nada disso. Então ele está judicando, o leiloeiro está judicando, ele não pode fazer isso. Mas vocês têm que ficar atentos, porque existem profissionais que trabalham e fazem uma redação não adequada aos termos do processo e da lei. Outro aspecto, no edital precisa sempre constar direitinho a descrição do imóvel, às vezes é a propriedade plena que está sendo alienada, às vezes são direitos atrelados ao contrato de alienação fiduciária, isso faz total diferença. Às vezes é um apartamento com vaga, apartamento sem vaga, tem que ficar atento, que às vezes você comprar um apartamento sem vaga, né, prejudicou a tua compra muitas vezes. Os ônus precisam constar, então débito de condomínio, débito de IPTU, débito do financiamento, esses débitos são obrigatórios, precisa constar, porque o CPC no artigo 886 decreta. Os ônus, gravames, recursos pendentes precisam ser mencionados no edital. Às vezes não são, e isso pode atrapalhar, às vezes, a consolidação da arrematação. Outra coisa, às vezes informações que o perito traz no laudo de avaliação do imóvel. Digamos que o imóvel está destruído. Uma informação muito relevante ali, que vale a pena mencionar no edital. Por quê? Para ficar mais claro ali, né, para o potencial comprador, que muitas vezes é leigo. Às vezes ele nem vai ler o processo, não vai ler a matrícula, mas o edital, talvez ele lê. Tem gente que compra no leilão e nem o edital lê. É incrível isso, mas tem. E o que acontece? Se tem um ponto de atenção muito relevante ali no laudo, falando, um vício construtivo muito relevante, importante mencionar ali, para depois a pessoa não reclamar, achei que comprei A e veio B. Mas não é direito do consumidor aqui, né? A aquisição é processual, é uma compra técnica, não é igual eu sair numa imobiliária sábado cedo, estourar champanhe e pagar R$30 mil o metro quadrado, que é o que estão fazendo aqui em São Paulo, né? Na região de Jardins, Perdizes, Pinheiros, de R$30 mil para cima esses lançamentos imobiliários. No leilão, não tem glamour, é uma compra técnica. Você vai estourar champanhe quando você revender e colocar o lucro no bolso. Mas você tem muita razão de pontuar isso, porque o advogado, inclusive, precisa acompanhar a minuta do edital. Dá uma olhada para ver se não tem algum vício, alguma coisa errada escrita. Só que eu ainda vejo, né, muitos profissionais, o leiloeiro apresentou o edital ali, ele deixa rodar. Não é o recomendável. É bom revisar para, se precisar fazer algum ajuste, já revisa antes de dar problema. Eu vou só... última pergunta aqui, aí porque já encerrou meu tempo. Por favor, a última então. Rafael, prazer. Oi, Rafael, tudo bem? Você é de onde, Rafael? Sou de Piracicaba. Opa, aí legal, hein? Doutor, salvo engano, teve uma relação na lei de garantia agora com relação à arrematação de imóvel para pessoa física e pessoa jurídica. Se não me engano, é o percentual de arrematação no segundo leilão, pode ser de 50% para pessoa física, pessoa jurídica, né? E menos de 50% para pessoa jurídica ou para pessoa física. Tem algo nesse sentido? Não. Que diminuiu no percentual de arrematação em segundo leilão? Não. Na verdade, é assim, as referências que você tem são 3, né? O Código de Processo Civil, a Lei de Falências e a Lei da Alienação Fiduciária. Nesses 3 diplomas legislativos, você tem dispositivos mencionando a possibilidade de se leiloar por 50%.
E isso independentemente do comprador ser pessoa física, pessoa jurídica. Isso aí é a referência do lance mínimo. Né? E quem vai comprar, dando o lance, se é pessoa física ou jurídica, ou combinados, você compra junto com uma pessoa jurídica, você na física, não importa, é tranquilo, pode comprar em coparticipações, em condomínio. E o leiloeiro lavra o auto de arrematação respeitando a proporcionalidade que vocês indicarem. Importante para o juiz é receber o dinheiro. Da onde vem, né? Isso não é importante. Tá? Mas pode comprar, pode arrematar em conjunto e o valor mínimo para referência do lance o juiz vai deliberar. Claro, mesmo existindo essas referências na lei de 50%, ainda existem juízes mais rigorosos que colocam 60%, 70%. E eu lamento, porque muitas vezes, né, não posso dizer pela totalidade, mas muitas vezes o juiz está estragando a venda. Por quê? Por 60, 70, não vende. Só que o juiz fica lá insistindo, 4, 5, 7 leilões, aí ele vai lá e baixa o percentual. Prejudica a vida do credor, do devedor, custa para o judiciário, não resolve, né? Então não está entregando a jurisdição. Legal? Pessoal, muitíssimo obrigado. Vou passar a palavra então aqui para... Obrigado.